Então, vamos estar orando para a gente estar começando este momento de estarmos nos reunindo com o Senhor nesta hora, para ver o que Ele vai falar conosco através da Tua palavra neste lugar. Pai, nós estamos na Tua presença agora em oração, Senhor, porque cremos que na Tua presença estamos todos os momentos e todos os dias. Toma as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Vem, Espírito Santo, continuar a nos lapidar, Senhor, através de tudo que estamos estudando neste livro, Pai. Vem, Senhor, tirar as arestas. Vem, Senhor, nos colocar no caminho certo, Senhor. Vem reorganizar a nossa mente, os nossos sentimentos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Deus, a ser um servo, uma serva completamente transformado pela renovação que a tua palavra traz primeiro, Senhor, na nossa mente, nas nossas ações, Senhor, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas reações, Senhor. Vem nos transformar, Espírito Santo. Eu creio que tu tens o poder de fazer isso através da tua palavra, Senhor, ministrada. Senhor, que torna-se sementes em nossas vidas, sementes que venham germinar, Senhor. Que nós, terra fértil, possa morrer para que a semente da tua palavra venha crescer em nós. E que ela venha dar frutos, Senhor. Mas para isso tem que ser regado pela tua palavra. E por isso que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Deus, para receber a tua palavra, receber daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, neste momento. Então, vem Espírito nesta manhã. Vem Espírito neste momento, vem Espírito, que o Senhor tenha liberdade em nós para agir conforme for necessário. Vem tirar, Senhor. Vem poldar, Senhor. Deus, vem, Senhor. Oh, Deus, lavar, Senhor. Vem trazer oxigênio novo, Senhor. Nos ensina, Senhor, nesta manhã. Oh Deus, que tem coisas, Senhor, que nós precisamos, Senhor, de Ti, ó Pai, para vencer essas lutas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra desta manhã estamos no dia 17, lutas que envolvem outras pessoas. Lutas que envolvem outras pessoas. O nosso texto base está em Romanos 12. Romanos 12. E como o Senhor começou a tratar conosco, né? Como Ele tem tratado conosco através desse livro, né? Como Ele tem trazido algo novo em nós. E eu fico muito feliz em saber, né, que o Senhor Ele tem cuidado de nós, né, em todos os momentos. Romanos 12, aqui está no versículo 18, que diz assim: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Mas eu queria ler a partir do 17. Não, 16. Tenham Romanos 12, 16. Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente
diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Nós vemos aqui um aconselhamento, né? E o texto e o tema diz que as lutas que envolvem outras pessoas. Existem lutas que são particulares nossas, lutas na nossa mente, lutas com as nossas guerras do passado, né? Que a gente vai carregando, mas que, como nós vemos na última, você que não ouviu, volte lá no último, né? Quando tudo dentro de nós quer desistir, né? Foi o que a pastora Carla falou, né? Então, e a gente, em vez de desistir, a gente tem que colocar as coisas diante de Deus. Mas existem lutas que envolvem terceiros, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Aqui ele começa assim a reflexão. Algumas das batalhas mais difíceis não acontecem dentro de nós, mas nos relacionamentos. Ele fala que algumas lutas não são só aquelas que nós vivemos com a gente mesmo, né? E como nós sabemos, né, que o homem é um ser relacionável, nós fomos criados para nos relacionar, né? Adão, quando viu todos os animais tendo sua parceira, tendo, né, com quem se relacionar, ele se sentiu só. E aí o Senhor viu que não era bom o homem estar só, então ele criou alguém a partir do homem para que ele se relacionasse, para que ele visse no seu na mulher, né, um ser relacionável que nem ele, né? Quem já sofreu por causa de uma palavra má interpretada? Quem já chorou por um conflito familiar? Quem já se sentiu decepcionada com alguém que amava? São situações que não dependem exclusivamente de nós. Às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa entende outra, a gente fala A, a pessoa entende D, né? E não foi aquilo que a intenção do nosso coração não foi aquilo, mas é isso que nós temos que ver, que tem coisas que também não dependem de nós, porque o outro também tem as suas dores, tem as suas lutas, tem os conflitos que teve com outras pessoas. E aí, às vezes, aquilo que falamos, não com a intenção do que ela recebeu, mas faz com que ela venha lembrar de outras coisas que ela já passou, né? Muito muitas das maiores dores das mulheres não vêm de doença ou falta de recurso, mas de relacionamento. Nós vemos e sabemos, né, que nós mulheres, a gente precisa ter alguém ali do lado. Não existe mulher autossuficiente, né? Se tá no grupo, vai no banheiro, uma pergunta para outra: você quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Aí vai quase todo mundo no banheiro. Uma pessoa come uma coisa e você fica olhando: será que é bom? Será que não é? Ela pegou, será que eu vou pegar também? Nós gostamos e fomos feitas para nos relacionar. E nisso também, nessa relação, né, de querer sempre estar com alguém, de querer sempre ter um relacionamento, isso cria atritos, né? Porque você está muito próximo, cria atritos. E esses atritos criam feridas.
Mas como nós reagimos a isso, que é o que temos que aprender ou aperfeiçoar nesse dia. Vamos continuar lendo aqui. Alguma das batalhas mais difíceis não acontece dentro de nós, mas nos relacionamentos. Conflitos, expectativas frustradas, palavras mal interpretadas podem gerar desgastes profundos. Então vamos lá. Conflitos, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Um tem uma meta de vida, o outro tem outra. Expectativas frustradas. Nós, eu particularmente acho que as mulheres, elas vivem no mundo que, não todas, né? Vivem no mundo que elas criam dentro da cabeça delas. Que muitas vezes não é o mundo real. E quando ela se depara com o mundo real, as expectativas são frustradas. E isso eu não estou falando só em relação a casamento. Estou falando em relação a você ter a você ter outros relacionamentos, né? Não só de casamento, mas em outros relacionamentos. Quantas vezes nós idealizamos pessoas que estão ao nosso redor, idealizamos pessoas que, ai, que nossa, mas olha, meu Deus, mulher de Deus, olha. E aí, quando a pessoa se mostra que ela é de carne e osso como você, aí você se frustra. Por que você se frustra? Porque a pessoa criou esse. Não, você mesmo idealizou uma pessoa que nunca existiu. E o que eu acho mais fantástico na Bíblia é que a Bíblia, ela traz as pessoas como realmente elas são, com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas quedas, para nos mostrar que perfeito só Jesus. Perfeito só Jesus. Não existe pessoa perfeita. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Então, pare de exigir perfeição daqueles que estão ao seu redor. Você não é perfeita. Ninguém é perfeito. O único perfeito que esteve aqui na Terra foi Jesus. Então, nós temos que parar de criar expectativas, elevar as nossas expectativas. Também não temos que viver de frustração. Ah, isso aconteceu, pronto, não vou mais confiar em ninguém, não vou criar mais expectativa em ninguém. Olha, hoje eu vi lá na sala de oração, coisa que eu não posso mais criar expectativa em ninguém. Não é isso que eu estou lhe falando. Eu estou lhe dizendo para que você não crie super expectativas. E saber que se a pessoa não conseguiu dar aquilo que você planejou que ela daria, porque ela é igual a você. Ela também acorda no dia mal, ela também tem problemas familiares, ela também tem dores, ela também fica doente, ela também esquece, igualzinho a você. Aí tem conflitos, expectativas frustradas, palavras mal interpretadas, podem gerar desgastes profundos. E aí eu comecei a lembrar, né, como lá na pedagogia, nós estudamos muito sobre isso, né, sobre essas expectativas frustradas que os pais colocam nos filhos, de prometer coisas e não cumprir depois, como isso quebra a confiança da criança em adultos. E aí você já cresce sem confiar em adultos, porque os seus pais falaram coisas e depois não cumpriram. E aí isso constrói em nós, faz com que o nosso cérebro crie gatilhos, né, que são acionados quando as pessoas fazem isso, muitas vezes, gente, sem querer.
Porque você é adulto hoje, você sabe que tem coisas que não dependem só de você, né? Quando seu pai falou, olha, eu vou levar você em tal lugar, mas ele teve que ir trabalhar, ele estava cansado, ele ficou doente, ele ficou sem dinheiro, mas isso criou uma frustração em você. E aí nós levamos isso para o resto da nossa vida. E nós sabemos que nós fomos criados para ter essa conexão com outras pessoas, né? Então, quando há uma rejeição, né? Quando há um abandono, quando as críticas são constantes, quando as pessoas são criadas o tempo inteiro sendo criticadas, sendo, o seu primo conseguiu, você não, né? O tempo inteiro, olha, o seu irmão fez, você não vai, vai fazer porque o seu irmão conseguiu, você vai ter que conseguir. E nós somos criados em meio a tudo isso, né? E aí o nosso cérebro, nossas emoções, ela cria, né, uma forma de nos defender. E como que nós nos defendemos? Aí ele coloca aqui, ó. A psicologia explica que relações tensas ativam áreas sensíveis da mente, responsáveis pela segurança emocional. A psicologia explica que relações tensas ativam áreas sensíveis da nossa mente. Quais são as relações tensas? De rejeição, relação tensa na sua infância, na sua casa, com seus irmãos, né? Na escola, né? Essa constante, a crítica constante, o abandono, a traição, né? O nosso cérebro reage como se ele tivesse uma ameaça. Nossa, aquilo aconteceu, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, né? E aí, o que isso pode causar em mim e em você? Ele coloca aqui, ó, responsável pela segurança emocional. Por isso, a dor relacional é tão intensa. E o que essa dor relacional ela vem causar, pode causar em nós? A ansiedade, a insônia, tristeza, irritação, baixa autoestima. E aí nós carregamos isso para as nossas vidas. O, a nossa emoção está sempre em estado de alerta. Eu recebi uma palavra dessa, igualzinho da minha mãe. Então, essa pessoa é igual à minha mãe. Não, querida, ela pode só estar num dia mal. Não, eu fui rejeitada pelo meu pai, fui rejeitada pelos meus irmãos, fui rejeitada pela minha tia, sei lá, minha avó não gostava de mim, né? Conflitos conjugais, amizades quebradas, né? São lutas que envolvem outras pessoas, que não dependem só de você, envolvem outras pessoas. Essa dor não é apenas, não são apenas emocionais. Elas afetam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Como isso pode afetar o nosso corpo? Trazendo doenças físicas. Se eu estou com insônia, eu não vou descansar, isso vai fazer o meu corpo trabalhar muito. Se eu estou triste, a minha imunidade baixa, saber quando você está triste, a sua imunidade baixa, e aí você começa a pegar a doença. Quando eu estou em estado de irritação, então eu estou agitada, meu coração está batendo mais rápido, e isso também pode causar enfermidades. Baixa autoestima, você se olhar, eu tô gorda demais, eu tô magra demais, meu cabelo é muito ruim, e aí você começa a se depreciar, e aí você começa a não se cuidar, e aí você começa a ficar desleixada na sua saúde. E dores também causam câncer, dores emocionais causam câncer. Olha o que o Espírito está me lembrando agora, que Davi dizia que ele estava com a tristeza tão profunda que os ossos dele doíam. Os ossos doíam.
uma dor emocional começou a ser refletida no físico dele. Isso a Bíblia traz para nós. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que a paz depende de mim. Como assim? Mas eu fui rejeitada, a paz depende de mim. Vamos lá? A Bíblia nos lembra que viver em paz nem sempre depende de, de nós completamente, mas sempre envolve o nosso esforço sincero, que foi o que nós lemos lá em Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A minha tradução diz assim: se possível, quando depender de você, de vós, tende paz com todos. Deus não diz que teremos paz com todos. Em momento nenhum ele está dizendo aqui que você vai ter paz. Porque ele, faça todo o possível para viver em paz. Mas se eu estou falando que tem lutas que não dependem só de mim, depende das outras pessoas. Ele diz para a gente fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? A nossa parte é saber que para vivermos em paz, às vezes temos que cortar algumas relações ou limitar algumas relações. Dizer até onde essa pessoa tem que ir. Ah, mas eu não vou receber. Não, eu estou falando dizer onde ela tem que ir dentro de nós. Limitar acessos dentro de nós, das pessoas. Nós achamos que porque seguimos uma religião, somos crentes, seguimos a Jesus, temos que ser abertos a todos e a tudo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina para sermos prudentes, para sabermos onde colocar os nossos pés, para sabermos com quem nós vamos fazer alianças. Nós temos, queridos, que ser crentes racionais, emocionais e espirituais. Nem todo mundo pode ter acesso à minha mente. Nem todo mundo pode ter acesso aos meus sentimentos. Mas todos podem ter acesso à minha presença. E é isso que nós temos que aprender. E aí, eu não posso, querido, permitir que todos tenham acesso aos meus sentimentos, porque eles têm que ser guardados por mim, os meus sentimentos. A minha mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. E nem tudo que outras pessoas falam ou querem incutir na minha mente é uma direção de Deus para mim. Então, eu tenho que selecionar aquilo que eu escuto, aquilo que eu penso e aquilo que eu deixo descer ao meu coração. Uma vez eu estava escutando uma palestra sobre perdão, né? Nós vamos chegar nisso aí, calma, não se antecipem. Eu estava escutando uma palestra sobre perdão e a pessoa falava assim que quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa. Para onde você vai? E a outra pessoa está livre, não está carregando ninguém, porque ela nem sabe que você tem algo contra ela. E é você que está carregando ela, e esse peso de você carregar ela vai dar doenças em você, vai tornar você uma pessoa mais pesada nos ambientes. Aonde você for, você vai estar carregando aquela ferida sangrando, sangrando, sangrando. E que as pessoas só podem lhe ferir se você deixar. O dia que eu descobri que a pessoa só pode me ferir se eu deixar, a minha vida se tornou mais fácil. E eu nem era crente ainda. E a pessoa falava assim, você não pode deixar que as pessoas lhe firam. Mas eu falei, mas como eu não vou deixar que a pessoa me fira? Você vai dizer, cada vez que aquela reação daquela pessoa vier na sua mente, você vai dizer para você mesmo, eu não vou me abalar com isso que aconteceu. Porque
o que a outra pessoa fez não é relacionado a você, é a ela. Ela é infeliz, ela é ferida, ela não se aceita. Então, o que sai da boca, a Bíblia diz que é o que o coração está cheio. E o que que o meu coração está cheio? Aí eu vou rebater aquilo que não, meu coração não está cheio disso, né? Olha o que nós lemos lá. Não vamos retribuir o mal com o mal. O meu coração não está cheio de mal. Mas existem lutas que envolvem outras pessoas. Ali é uma luta dela. Eu não vou entrar nessa guerra que não é minha, porque eu estou bem. Em Jesus eu estou bem, estou muito bem em Jesus. Os meus sentimentos são guardados nele. Então eu não vou entrar nessa luta que o outro está dando aquilo que ele tem para dar. Eu tenho amor para dar. Ah, mas essa pessoa não quer receber. Então, eu não vou dar mais para aquela pessoa. Eu vou escolher. É isso que nós temos que crescer emocionalmente e saber que, às vezes, o outro não está pronto para receber aquilo que você tem que dar, aquilo que você quer dar. E tudo bem, vamos orar para que ele cresça. Então, eu vou recolher aquilo que eu queria dar para ele e vou esperar ele crescer. Ah, mas se ele não crescer, aí já é um problema dele, porque o meu coração estava disposto a dar. Olha o que ele diz aqui no livro. A Bíblia nos lembra que viver em paz nem sempre depende de nós completamente, mas sempre envolve o nosso esforço sincero. Então, não vai depender só de nós, mas qual é o meu esforço? Eu vou fazer de tudo para estar bem. Às vezes, fazer tudo para estar bem com o outro é me afastar um pouco do outro, é dar espaço para Deus fazer na vida do outro para ele crescer. É sair um pouco de querer cobrir o outro com as minhas asas e saber que quem faz isso é Deus e não eu. É parar um pouco de querer resolver o problema dos outros e começar a ver quais são os meus problemas que eu preciso resolver. Olha aqui, buscar buscar paz não significa ignorar problemas, e sim escolher caminhos de maturidade, empatia e limites saudáveis. Falei bem devagar, para sua mente entender. Buscar paz não significa ignorar problemas. Eu não estou dizendo para você ignorar problemas, ignorar a vida daquela pessoa. Não, querido. Olha aqui. E sim, escolher caminhos de maturidade. Se aquela pessoa não quer crescer, não vai ser brigando, debatendo, batendo de frente, criando conflitos, que eu vou fazer isso. Eu tenho uma arma mais poderosa do que isso, que são minhas orações. Eu posso orar por ela, e para orar por ela, eu não preciso estar grudado o dia inteiro com ela, 24 horas na casa dela, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que levar ela tem que me levar. Não, não. Olha aqui, caminhos de maturidade, empatias e principalmente limites saudáveis. Tá? Limites saudáveis é principal, principal. Nós temos que parar de depender emocionalmente de pessoas que nos machucam. Nos machucam. Eu sei que Deus usa pessoas para nos lapidar, mas eu não estou falando de lapidação, estou falando de feridas. É isso que eu estou falando, feridas. Se aquela amizade, querida, não lhe traz crescimento nenhum, e você viu que a outra pessoa também não cresce com a sua amizade, dê limites saudáveis. Continue sendo amiga, continue mandando texto, continue falando de Deus, continue orando por ela. Mas se isso lhe fere, se afaste um pouco. Deixe que Deus seja Deus na vida dela também, para trabalhar na vida da outra pessoa também.
Ah, mas ela vai ficar sozinha. Pode ser isso que ela precise para crescer. E você pode estar impedindo o crescimento dela com a sua superproteção. Quando, olha que eu lembrei agora, pode ser o Espírito Santo. Quando o passarinho chega na idade, os pais expulsam ele do ninho. Porque os pais são ruins, porque é, ai, que negou a paternidade, é abandono, não. Porque ele já tem maturidade para voar sozinho, para crescer sozinho. E se isso não for feito, ele vai ficar um passarinho dependente dos pais, então emocionalmente fraco e não vai conseguir viver na natureza. Olha Deus falando dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, do coitadinho que você quer cuidar a vida inteira e não cresce. Não cresce porque você não deixa Deus ser Deus na vida dele. Deixa quebrar a cara, é isso que nós precisamos. Uma criança ela não consegue, não firma os joelhos se ela não tentar ficar de pé. Primeiro ela tem que engatinhar. Primeiro ela tem que engatear. A cada um, nós precisamos às vezes ficar sozinho para aprender a andar. Sabe por que a criança precisa engatear? Porque ela precisa fortalecer os seus joelhos para que quando ela fique de pé, o joelho consiga sustentar todo o peso do corpo. Então, nós, às vezes, temos amizades que não deixamos a pessoa engatear, queremos carregar no colo o tempo inteiro. Relações que queremos carregar no colo o tempo inteiro. Deixa engatear, deixa bater o joelho no chão, deixa ralar. Deixa Deus ser Deus na vida dela e na sua. Corte essas dependências emocionais que lhe ferem, essas amizades que não lhe faz crescer, só lhe diminui. Eu assisti um filme de uma princesa que ela vive a vida até os 17 anos, não sabia que era princesa, e depois descobre que ela era princesa, e aí eles cuidam dela, tratam o cabelo, botam um creme no rosto, maqueiam ela. E aí, quando a melhor amiga vê ela daquele jeito, muito, muito bonita, muito mais que ela, é aquela que se dizia a melhor amiga dela, começa a falar, o que você deixou fazer com o seu cabelo? Meu Deus, o que fizeram com a sua sobrancelha? Você está igual às outras, porque agora não está mais igual a ela, desleixada, descuidada. É o diário de uma princesa, isso. E aí, essa aqui que se tornou princesa, ela sai chorando. Começa a colocar um chapéu no cabelo para esconder aquilo que já foi revelado, como ela era linda. E aí, depois de muito tempo, aí essa amizade meio que acaba, só que a outra viu que ela errou. E aí ela voltou e conversou com essa que era a princesa, pediu perdão, falou que estava com inveja e a amizade continuou. Mas aquela que sofreu agressão não foi correndo atrás daquela que agrediu. Ela deu espaço. Ela botou limites saudáveis. Ela deu espaço para que a outra se tratasse e voltasse. Ela não ficou insistindo, ela tinha uma dependência emocional. Ela não ficou insistindo sobre aquela amizade, ela sentiu falta, ela olhava vídeos, fotos, lembrando da amiga, mas ela deu um limite saudável. Ela escolheu se resguardar até que a outra crescesse e viesse se desculpar com ela e a amizade voltar como duas pessoas maduras. E é isso que eu estou falando, você tem que levar para todas as suas relações, querido. Todas. De pai, de mãe, de irmãos, de igreja.
de família, todas as relações. Todas as relações. Não é porque somos crentes que já somos anjos. Não. Somos todos iguais a você. Um dia acordamos com dor de ouvido, outro dia com dor de dente, outro dia lembrando de como foi a nossa infância, outro dia sofrendo porque não conseguimos ontem fazer aquilo que planejamos fazer, frustrados, cheio de trabalho, cheio de problemas, somos todos iguais, então por que nós cobramos do outro uma perfeição que nós não temos? Relaxa um pouco. E quantas vezes nós cobramos de nós mesmos essa perfeição e criamos essas feridas emocionais? Quantas vezes nós fazemos isso com nós mesmos e criamos essas feridas emocionais? Nós não temos empatia com nós mesmos. Nós não traçamos um caminho de maturidade com nós mesmos e queremos que os outros façam isso para nós. Se nós não conseguimos fazer nem com nós mesmos. Olha o que está escrito aqui no livro. Deus fortalece quando as relações se tornam um campo de luta. Deus fortalece quando as relações se tornam um campo de luta. Precisamos buscar forças em Deus, mas principalmente, querido, grife aí, escreva numa folha sulfite, coloque no seu celular para abrir lá embaixo da sua foto. Temos que sim escolher caminhos de maturidade, empatia e limites saudáveis nas nossas relações. Caminho de maturidade. Vamos, a partir de hoje, passar todas as nossas relações nessa peneira. Essa relação está me fazendo, está me tornando, está fazendo eu caminhar um caminho de maturidade, de crescimento. Essa relação está me trazendo crescimento, essa relação está trazendo algo de importante na minha vida física, na minha vida emocional, na minha vida espiritual. Ela tem empatia, ela se coloca no meu lugar, ele se coloca no meu lugar, ele sabe das minhas dores, ele vive, ele está trazendo, eu estou fazendo limite saudável, ou eu estou me tornando aquela pessoa, ou aquela pessoa está se tornando, está ficando igualzinha a mim. Aí mostra que alguém está sem personalidade. Sabemos que temos que perdoar, sabemos que há um caminho de perdão, e esse caminho de perdão, às vezes, requer se afastar do outro. Nem toda batalha será vencida mudando as pessoas. Algumas serão vencidas quando Deus cura o nosso coração em relação àquela pessoa. A mágoa perde força, a ofensa perde força, a ferida vai se sarando. Quando eu decido que eu tenho que fazer o possível, não o impossível. Eu tenho que fazer o possível. Eu não tenho que passar por cima dos meus sentimentos. O impossível, passar por cima dos meus sentimentos para viver em paz com o outro. Eu só tenho que fazer isso se isso for um pedido do meu Senhor. E o que o Senhor ordena e não pede para nós é: perdoe. Perdoe. Mas ele não diz ande junto. Não, eu tenho que manter limites saudáveis. Eu posso andar com a pessoa que me feriu, sabendo até onde eu deixo ela ir aqui, até onde eu deixo ela ir aqui nos meus sentimentos. Na minha mente, até onde eu deixo ela ir na minha mente, até onde eu deixo ela ir nos meus sentimentos.
Continuo sendo amiga, continuo sendo amigo, continuo fazendo todo o possível para ajudar. Continuo naquilo que é possível para mim, sem me ferir, e estar junto dela. Mas quando eu ver que o limite não é mais saudável, que o caminho não é mais de maturidade, eu preciso escolher me afastar. Mas eu não estou falando só de um afastamento físico, mas principalmente um afastamento emocional. Emocional. Existem relações que nós precisamos nos afastar emocionalmente, queridos. Mas eu tenho que trabalhar com ela. Sim, eu tenho que trabalhar com ela. Eu não tenho que ser amiga íntima dela. Mas ela me conta tudo, mas eu não sou obrigada a contar tudo para ela. Eu tenho que manter limites saudáveis. Vamos lá, deixa eu correr que vai acabar. Exercício terapêutico. Pense em uma situação de conflito recente. Escreva o que está dentro do seu controle e o que não está. O que está dentro do meu controle? O que está dentro do meu controle é eu buscar em Deus, me fortificar, né? Pedir forças para Deus, para que as feridas sejam curadas, para que eu reaja diferente, para que isso não acione nenhum gatilho emocional na minha vida, para que isso está no meu controle. O que não está no meu controle, mudar o outro. Você não muda ninguém, querido. Você não muda seus filhos, você não muda seu patrão, você não muda seu marido, você não muda ninguém. O único que tem o poder de fazer isso, se a pessoa deixar, chama-se Deus, Jesus e Espírito Santo. Se ela deixar. O que está no seu controle? Você cuidar de você. O que não está no seu controle? Você interferir na vida do outro. Essa separação ajuda a mente a agir com equilíbrio, sem assumir peso que não pertence a você. Nós já temos tanta carga só nossa para carregar. Você quer carregar a carga dos outros? Não. Você vai dizer para sua mente: você pode agir aqui. Mente, olha aqui. Você pode agir desse lado aqui, que é possível eu fazer. O que é possível eu fazer? Eu posso cuidar de mim. Eu posso olhar para mim. Eu posso deixar que a palavra venha me transformar. Mas eu não tenho nem poder, nem autoridade para mudar o outro. Quem pode fazer isso é Deus. Quem morreu na cruz para que foi Jesus. Quem pode convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo, chama-se Espírito Santo. Não é você. Não está o seu nome escrito lá. Jesus disse: vou mandar um que é maior do que eu, porque ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Não é você que vai dizer, vai convencer o outro que o outro está errado. Não é você que vai convencer o outro que o céu é o caminho certo. Não é você que vai convencer o outro que esse caminho que ele está traçando vai levar ele para o inferno. Que esse caminho não é bom, que esse emprego não é bom. Não é você que convence, que ele não é um papel seu. Não é do muito falar, é do muito orar. Mude as suas armas. Pare de usar a língua e comece a usar mais o seu joelho. Nossa, essa foi forte. Vou falar de novo. Pare de usar sua, pare de usar sua língua e use mais o seu joelho. Pare de interceder diante da pessoa ali falando, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E comece a apresentar esse problema para aquele que resolve todas as coisas, se a pessoa quiser. E aceite. Esse é o principal de hoje, que as lutas que não são lutadas só por nós, aceite quando o outro não quer. Ele não quer, tudo bem. Eu quero, então eu vou buscar.
Ele não quer, tudo bem, mas eu quero. Então eu vou melhorar, então eu vou estudar, então eu vou fazer, então eu vou me cuidar, então eu vou lutar as minhas lutas, aquilo que eu posso fazer. Tudo que for possível, vamos voltar lá no texto? Façam tudo o que for possível para viver em paz com todos. Às vezes, tudo que é possível que possamos fazer é nos afastar um pouco, dar espaço, começar a olhar para nós, não virar uma pessoa nem egocêntrica, mas olhar um pouco para nós. O relacionamento é a interação entre duas pessoas, é o contato, o convívio, a troca, né? Isso é um relacionamento. Mas às vezes o outro ele não está pronto para receber, né? Esse vínculo, né, emocional que a gente estabelece, esse laço, o afeto, né? Mas o que nós temos que fazer, querido? Nós temos que ver que às vezes o outro não tem essa maturidade que o livro fala assim, ó, caminhos de maturidade. Ele não está pronto ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus para Deus colocar pessoas que tenham caminho de maturidade, que tenham empatia e que consigam fazer limites saudáveis comigo. Nós temos que entender, querido, temos que entender que às vezes o outro não está pronto. E temos que entender que às vezes nós não estamos prontos também para esse relacionamento tão maduro com o outro, né? Então, o que nós temos que fazer? Não estou dizendo para você abandonar ninguém, mas para você manter limites saudáveis. Escreva o que a sua alma tenta carregar sozinha. Este é um espaço para liberar sentimentos que surgem por causa de conflitos ou relações difíceis. Escreva como se estivesse tirando o peso do seu corpo. Não tente analisar aquilo que você está escrevendo. Apenas escreva. Deixe que os seus sentimentos guiem as suas mãos. Deixe que a sinceridade abra espaço para alívio e cura. Deus quer curar você e fazer de você um caminho de maturidade. Fazer de você uma mulher que tem empatia com os outros. Fazer de você uma mulher que sabe traçar limites saudáveis em relacionamento. Deus quer fazer de você um exemplo para as mulheres que estão à sua volta. Deus quer fazer de você um exemplo para mulheres que estão à sua volta. É isso que Ele quer. E por isso que estamos sendo tratadas em várias áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, quantas coisas o Senhor nos revelou nesta manhã. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Deus, a manter limites saudáveis. Senhor, nos ensina, Deus, a criar ponte com pessoas, Senhor. Oh, Deus, que vão nos fazer traçar caminhos de maturidade, Senhor. Nos ensina hoje, Senhor, quando pessoas que estão nos machucando, Senhor, e que nós estamos mantendo, oh Deus, um relacionamento que não é saudável, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Nos mostra, Espírito Santo, e nos dar um escape, Senhor, para nos afastar dessas pessoas. Não queremos viver isolados, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão, mas queremos, Senhor, ser seguras, mulheres e mulheres seguras, sabe? Quem pode entrar na varanda da nossa casa, da nossa alma? Quem pode entrar na sala da nossa alma? Quem pode entrar no quarto da nossa alma? Quem pode frequentar a nossa cozinha? Nos ensina hoje a colocar cada pessoa no ambiente que ela tem maturidade para estar em nossas vidas. Nos ensina, Espírito Santo, porque o Senhor diz que o Senhor é o nosso professor paciente, Senhor.
Então, vem nesta manhã nos ensinar onde cada pessoa tem que habitar os nossos sentimentos, Senhor. Vem nos trazer clareza que há lutas que não são nossas, Senhor. Que nós não mudamos ninguém, nós só mudamos a nós mesmos, Senhor. Através do teu Espírito, moldados pela tua palavra. Então, vem, Espírito Santo, renovar a nossa mente pela renovação da tua palavra nesta manhã. Que possamos aprender que existem pessoas que não podem sair da varanda dos nossos sentimentos. Existem pessoas que só podem habitar na nossa sala. Existem pessoas que podem passar para a cozinha. E existem pouquíssimas que podem estar dentro do nosso quarto. Vem, Senhor, hoje nos ensinar isso. E nos ensinar a qualificar as pessoas. A importância que elas têm que ter em nós. Em nome de Jesus. Amém.